Gostaria de agradecer. Sim. Liguei. Eu gostaria de agradecer o convite. Eu vou falar sobre um assunto do qual eu não sou especialista. Então, talvez eu não possa trazer para vocês as últimas novidades na área, mas eu tentei fazer uma apresentação que fosse pelo menos divertida, né? Já que é um assunto interessante. Então eu espero que seja minimamente divertido. Ok, então vou falar sobre fractais. A primeira coisa que a gente precisa falar quando pensa em fractais é sobre um pouco de geometria, né? Essa apresentação foi pensada para uma audiência bastante ampla, né? Então vamos começar com Euclides, tá certo? Que escreveu um dos livros mais didáticos, mais bem-sucedidos da história, ok? E que falava exatamente de geometria. Geometria, do jeito que a gente entende normalmente, e é mais ou menos do jeito que os gregos, desde dessa época, entendiam, é algo muito simples, feito de... aqui tem os livros dele em duas línguas, né? Latim e antes era em grego. Feito de algo muito simples, como, por exemplo, um ponto, né? Então temos aqui um ponto luminoso, uma reta, um plano, são os elementos básicos, são coisas muito simples. Então a simplicidade está na base da geometria. Mas você pode combinar essas coisas, esses objetos, né, essas coisas simples, e obter coisas mais complicadas, mas ligeiramente mais complicadas. No fundo, é tudo muito simples. Por exemplo, os sólidos regulares, que os gregos gostavam tanto, né, o cubo, o tetraedro, do decaedro, o icosaedro, né, 20 faces triangulares. Outras figuras também mais complicadas, como por exemplo essa figura aqui, né, o cone, ou alguma coisa assim um pouquinho mais complicada, mas no fundo essas figuras são muito simples da seguinte ponto de vista. Numa pequena vizinhança de qualquer uma dessas figuras, você não tem estrutura, a estrutura acaba, ela só existe estrutura macroscopicamente. Microscopicamente não há muita estrutura. Então, resumindo, a geometria da maneira como a gente está acostumado, aprende na escola desde cedo, é dominada por duas coisas: regularidade e simplicidade. Ok, então como seria um mundo geométrico, né? Como seria um mundo visto do ponto de vista puramente geométrico nesse sentido? Bom, ele seria mais ou menos assim, ok? Isso aqui é, obviamente, né, a visão de uma criança, e o que você observa aqui é regularidade, né? As coisas são mais ou menos bem comportadas, e simplicidade, simplesmente... Bom, mas a gente quer fazer alguma coisa um pouco mais sofisticada, então vamos ver a visão de um físico teórico, né? Aqui. Bom, a visão de um físico teórico seria mais ou menos assim, ok? As árvores, as copas são esferas perfeitas, os caules são cilindros, as nuvens são elipsoides, enfim. Bom, tem algo errado com essa figura, que é justamente a mesma coisa que estava de errado com a figura anterior, que é regularidade e simplicidade. Bom, qualquer pessoa que acha que o mundo é assim, eu convido a dar uma olhada lá fora e ver que a natureza não é simples, ela é irregular e ela apresenta uma complexidade. Quem não acredita em mim, eu trouxe essa foto aqui para provar para vocês, as nuvens não são elipsoides, por exemplo. Ok? Outra coisa, os objetos são compostos, eles têm subestrutura, né? Então, se você olhar de perto... Então, a ideia é o seguinte, o que é natural você encontrar é o seguinte esquema, que um objeto como esse, por exemplo, ele tem subestruturas. Por exemplo, folhagem e ramos, né? E essas folhagens se dividem em subestruturas ainda, folhas, e cada ramo se divide aqui em 3 ramos principais. E você pode continuar esse jogo, né? Dividindo em coisas mais elementares, e você vai olhando mais de perto e você encontra mais e mais subestruturas.
Então, isso aqui dá conta do que eu chamaria de... os objetos naturais são mais complexos, né, do que aquilo que eu tinha mostrado na transparência anterior. E outra coisa também é que regularidade é sempre algo artificial. Por exemplo, isso aqui é uma fotografia aérea de uma ilha, só que essa ilha parece regular demais, né? É verdade. Na verdade, essa ilha é assim. O recorte, né, de uma ilha é extremamente complicado. Ela não é regular. Ok? Então, toda vez que você vê regularidade na natureza, é algo provavelmente artificial. Por exemplo, essa ilha aqui, isso é uma ilha de verdade, tá ok? E extremamente regular, tá certo? E, ao contrário do que pode parecer, ela não foi construída por seres extraterrestres, ok? Pelo contrário, pessoas vivem lá, né? É uma ilha artificial em Dubai. Então, lição é que o mundo natural ele é irregular e complexo. Outra coisa importante é que essa complexidade ou essa irregularidade é algo que você precisa olhar em várias escalas, né? Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui nessas ilhas e vamos ampliar esse pedaço aqui. Então você vê bastante irregularidade, né? Tá tudo bem, parece uma coisa normal. Vamos ampliar mais um pouquinho esse pedaço. Tudo bem, parece ok. Vamos olhar mais de perto ainda e... Ops! Isso não pode ser, né? Você não pode achar... tem algo errado. Existe uma estrutura regular nessa escala, muito regular demais. Então, isso a gente não encontra na natureza. Nuvens estão entre as coisas mais irregulares que a gente consegue... A gente vê todo dia, está acostumado, mas a gente devia parar um pouco. Pensar que elas são muito complicadas, tá? Então, você tem essa figura de nuvens, tá certo? Só que se você olhar de longe... novamente, nessa escala maior, tá certo? Existe uma regularidade totalmente artificial, ok? Então, a geometria como a gente está acostumada, né, ela é composta de formas regulares e, de alguma maneira, ela é inadequada para descrever objetos naturais. Então, isso, por exemplo, se você tenta, né, força isso, né? Força usar essa geometria muito regular para descrever objetos naturais, o que você vai obter é isso. É mais fácil humanizar um carro do que fazer um humano parecer gente, certo? Se você olha essa figura aqui, isso não parece muito... esse sujeito aqui parece muito mais humano do que, né, esse aqui. O motivo é o seguinte: esses objetos são pobres em subestruturas. Eles são feitos de quadriláteros, basicamente. Então, mesmo que você aumente a resolução, não tem importância. Eles não têm subestrutura, eles são feitos basicamente de quadriláteros. Agora, isso não é necessariamente verdade. Você pode ter estruturas geométricas mais complicadas do que o que eu apresentei até agora. E são exatamente o tópico do nossa apresentação de hoje, que são os fractais. Bom, dizem que figuras valem mais que 1000 palavras, então eu simplesmente vou mostrar algumas figuras aqui e vou me manter em silêncio. Ok, essa é a última, então já posso falar. Essa é uma estrutura tridimensional e você vê que essa figura é feita de figuras parecidas, que são feitas de figuras parecidas, que por sua vez são feitas de figuras parecidas, etc, etc. Ok? Aqui tem uma outra e finalmente mais uma e essa é a última. Então, o que a gente quer dizer com fractal são essas figuras complicadas, tá? Talvez eu queira mostrar aqui um fractal melhor. Deixa eu ver se eu quero fazer isso. Acho que eu quero fazer isso. Ok. Por exemplo, essa figura aqui, quando você amplia, tá
tá certo? Você vai ampliando e você vê que essas estruturas, elas vão ficando, são complicadas, tá certo? Tem essas ilhas aqui, que se você explorar, são feitas de ilhas um pouco menores e assim por diante, e a essa altura aqui, deixa eu ver qual é a nossa... nós estamos ampliando 2.135 vezes. Se você continuar ampliando, você vai ver sempre mais e mais e mais e mais estruturas. Aqui nós já ampliamos 10 a 5 vezes, né? Bom, tá bom, já deu para ter uma ideia. Deixa eu sair daqui. Ok. Então, afinal, o que são essas figuras? Vamos olhar um pouquinho melhor a estrutura dessas figuras, né? Um fractal, a palavra vem do latim, né? É alguma coisa fragmentada, né? Fração vem do mesmo lugar, praticamente. É o seguinte, você tem uma estrutura complicada que tem as seguintes características. Primeiro, a geometria é fragmentada ou irregular. Segundo, existe uma complexidade inerente a essa figura, no sentido de que as estruturas são compostas por subestruturas, compostas de subestruturas, etc. Por exemplo, se eu fizer uma ampliação nessas duas áreas aqui, nesse quadrado e nesse, o que eu vejo é que a figura ampliada é muito parecida com a... Eu continuo vendo detalhes, né? Se eu ampliar mais uma vez, continuo vendo detalhes. E outra coisa importante que aparece na maioria dos fractais é que pedaços da figura são cópias, pelo menos aproximadas, do todo. Por exemplo, eu vou pegar esse pedaço de cima, vou ampliar e rodar de 90 graus. E vocês vão ver que ela é muito parecida com a figura inteira, certo? Então, os pedaços, né, repetem mais ou menos o que está acontecendo no todo. Opa! Acabei de apertar um botão que não devia. Ok. Muito bem. Essa aqui é a figura, digamos, padrão, né? Que você tem uma... Se você pegar um pedacinho aqui dessa figura, ela é exata uma cópia, quase exata do todo. E se você for ampliando, você sempre vê as mesmas estruturas. Então, é isso que a gente considera como fractais. Agora, uma ótima maneira da gente entender o que são fractais é olhando exemplos de como eles são construídos. Por exemplo, vamos começar com essa curva, uma curva famosa chamada curva de Koch. Está aqui a curva, né? E como é que essa curva, como é que eu defino essa curva? Como é que eu construo essa curva? Ou como é que eu dou instruções para o computador fazer esse desenho que ele fez? Bom, é simples. A construção dessa curva, você faz o seguinte. Primeiro você começa com uma linha reta. E essa linha reta, que seria o passo zero, você faz o seguinte. Você pega 1/3 dela e acrescenta, apaga, né? Isso aqui vai sumir, acrescenta um bico. Então, você chega nessa figura. Então, linha reta vira uma figura com 1, 2, 3, 4 pedaços agora. São 4 segmentos. Agora, o que você tem? Aqui eu também tenho uma reta, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Tudo que eu tenho que fazer é repetir o mesmo processo nesta, nesta, nesta e nesta. Então, aqui eu repito o mesmo processo, coloco um bico. Nesta linha eu repito o mesmo processo, aqui também, aqui também. E eu chego nessa figura. E eu continuo fazendo isso. No próximo nível eu tenho essa figura, no outro nível eu tenho essa, e assim por diante. E o que eu chamo de curva de Koch é o que você obtém após infinitos passos. Então, após infinitos passos, você tem uma coisa que, por definição, né, se você fez infinitos passos, não importa quão perto você olhe, você sempre vai ver estruturas. Nunca você vai chegar numa linha simples, né, uma coisa mais simples. Aqui tem uma construção parecida, você pega essa figura e faz a mesma coisa nessas linhas, e você tem aqui o que eu chamo de ilha de Koch, né, que é essa figura aqui, tá? Que nós vamos olhar essa figura com cuidado, vamos ampliá-la mais ou menos até aqui, e se eu achar o meu mouse aqui, isso. Muito bem.
O que vocês estão vendo aqui são ampliações sucessivas. Eu simplesmente estou ampliando, 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 ampliando. E não importa o que eu faça, eu vou ver sempre a mesma estrutura, tá certo? Eu posso passar milhões de anos, infinitas ampliações, e tudo que eu vou ver é isso. É um filme muito chato. Ok. Outro exemplo, chamado tapete de Sierpinski, pode ser construído de maneira similar. A ideia é o seguinte: você parte de um quadrado, né, numa figura geométrica muito simples, e o que você faz é, imagina esse quadrado aqui dentro, que tem 1/3, o lado desse quadrado é 1/3 do lado do quadrado maior, remove, apaga essa figura. Então o que restou é só essa parte em verde. Quando você faz isso, você pode imaginar que agora você tem 8 quadrados verdes menores, tá certo? E você pode repetir o mesmo procedimento para esses novos quadrados aqui que apareceram. E remove o que está lá dentro, né? E você obtém isso. Você pode continuar fazendo isso um bocado de vezes, tá certo? E passo 3. E o que a gente chama de tapete de Sierpinski é o que você consegue depois de fazer isso infinitas vezes. O interessante é que quando você faz isso infinitas vezes, a área desse negócio é 0. Tá, ok? Vamos ampliar um pouquinho, né? Fazer a mesma coisa que a gente fez. Eu espero que esse filme seja menos chato do que o anterior. Bom, então vamos ampliar. Não é tão chato quanto o anterior. Por quê? Porque quando você amplia, você continua vendo a mesmo padrão para sempre, tá certo? Esse negócio não tem fim. Simplesmente não tem fim. Esse é o tapete de Sierpinski, ok? Muito bem. Existem fractais tridimensionais também. Isso aqui é uma versão tridimensional do tapete de Sierpinski, chamado esponja de Menger. E ele é tridimensional. Isso aqui está tudo vazado dos lados. As faces são tapetes. Agora, ele está totalmente vazado, né? Então vamos dar uma olhadinha melhor nisso aqui. Toda vez que você tem um objeto tridimensional, principalmente fractal, para você apreciar... Ops! Realmente esse... mouse aqui está me pregando peças. Para você apreciar, é preciso você olhar tridimensionalmente isso. Então, nada melhor do que... sim, eu não quero que você pergunte isso nunca mais. Ok. Deixa eu... Pronto, aqui está. Então você vê que ele é todo vazado, né? Uma estrutura... é claro que na hora de fazer esse filminho a gente foi até um certo nível, né, de retirar sólidos. Caso contrário, isso aqui ficaria computacionalmente inviável. Ok? Mas vamos terminar, e isso dá para ter uma ideia, né, do que é esse objeto. Você só tem que imaginar um pouco que ele na verdade, você tem que fazer esse processo de retirar quadrado, no caso volumes, né, infinitas vezes, né? Então, o volume final desse negócio é 0. E a superfície dele, final, é infinita. Tá ok? Isso. Muito bem. Outra coisa que pode ser considerada também fractal é uma curva totalmente aleatória, como por exemplo do movimento browniano. Essa curva aqui eu vou mostrar para vocês como é que ela foi construída. Ela foi construída assim, muito parecido com a curva de Koch. Você pega os passos são, pega uma linha e você dobra essa linha. Eu simplesmente dobrei a linha. Agora você tem duas linhas, cada uma dessas linhas vão ser dobradas. Só que, aleatoriamente, você dobra para a direita ou para a esquerda, e também o tamanho das dobras pode variar um pouco, então tem uma certa aleatoriedade aqui. Por exemplo, essa linha foi dobrada para a esquerda e essa foi dobrada para a direita, para alguém que está andando nessa direção. Muito bem. Essa é a figura que você obtém. Bom, repita a mesma coisa para cada um desses segmentos, certo? E você obtém isso, repita mais uma vez e assim por diante. Quando você fizer isso
que tem 5 vezes, né? Quando você fizer isso infinitas vezes, você tem uma curva aleatória. E ela também é um fractal no sentido que cada pedaço é parecido com o todo, mas não exatamente. É parecido estatisticamente com o todo, tá certo? Isso aqui é mais ou menos o que acontece com uma ilha. Por exemplo, essa aqui é o conjunto das ilhas Fiji. Essa é uma das ilhas mais regulares. Você vê, essas outras são bem irregulares. Então, nós vamos dar uma olhada melhor nessa ilha, que é bastante irregular. Se você amplia esse pedaço aqui, certo? O que você vê é um recorte irregular. Se você ampliar de novo, você vai ver uma coisa muito parecida com o que você viu antes. Não é uma cópia, mas é muito parecida, estatisticamente parecida. Aí você, aqui já estamos em 4 quilômetros, você amplia mais uma vez, novamente a mesma figura. Você amplia mais uma vez e o que você tem é exatamente o mesmo tipo de recorte. Então, em todas essas escalas, você vê irregularidades, recortes aleatórios. Então, o contorno, né, de uma ilha é outro tipo de fractal. Bom, significa que esses fractais aparecem na natureza. Vamos ver alguns exemplos de fractais que aparecem naturalmente. Bom, por acaso esse é comestível, né? Um couve-flor, né, cortado, você vê que ele tem uma estrutura muito parecida com esse esquema aqui. O próximo também é comestível e esse é um dos mais fantásticos. Vamos dar uma olhada melhor, né, uma coisa mais ampliada. Olha, o que você tem aqui é exatamente aquela ideia de que cada pedaço é parecido com o todo e feito de pedaços que são parecidos com o todo, que por sua vez são feitos de pedaços que... Bom, é claro que isso não vai acontecer em todas as escalas. Uma hora, sei lá, você chega nas células, alguma coisa assim. Muito antes disso, esse esquema não funciona. Mas isso aqui é uma excelente aproximação de um fractal e ele... Aqui tem um corte dele, né, acontece naturalmente. Esse padrão numa folha também é outro exemplo. Esse aqui é um excelente exemplo. Se você cortar um pedaço aqui e ampliar, este pedaço dessa descarga elétrica é uma cópia, né? Você não tem como dizer, se você cortar um pedaço, se você está vendo um pedaço de uma descarga elétrica ou inteiro, né? Você não tem como dizer isso. Então, cada pedaço, né? Se você olha, esse pedacinho aqui é muito parecido com o todo e assim por diante. Nesse caso, é um fractal aleatório, certo? Bom, outro exemplo, né, os alvéolos, as artérias e veias também se ramificando, né, dentro do pulmão também é um exemplo de fractalidade. O recorte de uma linha costeira, se você tinha alguma dúvida, né, que existe complexidade nesses recortes, aqui tem um bom exemplo. Opa, pulei um. Isso aqui é uma imagem, que se eu não me engano, do Tibete, visto de satélite, tá certo? Você vê exatamente o mesmo tipo de coisa. Isso aqui é o rio Missouri. Todas essas um rio principal, sub-rios de sub-rios de sub-rios e assim sucessivamente. Obviamente, os galhos, né, de uma árvore, só os galhos, né, sem a folhagem, é um exemplo. Ok? Bom, isso mostra que essas coisas aparecem na natureza, tá certo? Então, é natural que alguém, por exemplo... Bom, só mais um exemplo. Essas plantas aquáticas não parecem muito interessantes, mas quando você vê... Porque é difícil, né, de visualizar, mas quando você vê um desenho de como é que é a estrutura, você vê que ela é bastante interessante. Bom, então, como essas coisas aparecem na natureza... biólogos e outras pessoas naturalmente se interessaram por isso, e uma das coisas interessantes que eu queria contar para vocês é sobre os chamados sistemas L, que L é de Lindenmayer, que foi inventado por esse biólogo húngaro. O nome não é muito húngaro, né, mas... E por volta de 68, né, final da década de 60,
que estava querendo entender exatamente como é que você pode modelar essas estruturas, árvores e outras coisas que aparecem na natureza. Aqui ele está segurando uma planta, né? Existe um livro, né, que eles escreveram depois, chamado... esqueci o título exato, mas é sobre o formato das plantas de um ponto de vista algorítmico, que é o que ele fez com esses sistemas L. Tá bom? Então eu vou explicar para vocês o que é o sistema L, vocês vão ver que é extremamente natural dentro do contexto de fractais. Bom, para explicar o que é um sistema L, vamos imaginar a seguinte coisa. Você tem aqui uma tartaruga que é capaz, com a cauda, provavelmente, de fazer desenhos. E ela é capaz também de receber uma sequência de instruções, tá certo? Ela tem um repertório limitado de instruções. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas. Por exemplo, se ela recebe a instrução A, ela simplesmente avança e faz uma linha reta. Então, ela recebeu a instrução A, executa a instrução A, que significa avance, um certo passo. Outra instrução que ela pode receber é vire para a direita, um ângulo fixo, né? Você pode fixar o ângulo. Então, ela recebe essa instrução, executa, virou para a direita, não fez nada, ela não desenhou, ela só virou para a direita. Próxima instrução, avance. E assim sucessivamente. Aqui ela vai virar para a esquerda 2 vezes, né? 1 vez, 2 vezes, avançar, virar para a direita e avançar. Veja o que ela desenhou. Muito bem. Se você, então, dá uma sequência de instruções, por exemplo, se ada e ada, você fala para ela ada e ada e ela desenha isso. Ok? É uma tartaruga extremamente inteligente. Muito bem. Mas isso é meio chato, né? Você ficar dando ordens. Por exemplo, talvez você queira gerar essa sequência aqui. Muito grande, né? Essa sequência. Talvez exista uma maneira mais fácil. Bom, aí o que você faz? Você compra uma tartaruga um pouco mais inteligente, que é capaz de fazer a seguinte coisa. Primeiro, existe um estado inicial, onde ela começa. E tudo que ela faz é substituições. Ok? Eu vou explicar o que são essas substituições. E depois ela repete essas substituições um certo número de vezes. E tem algumas instruções aqui, alguns parâmetros que você coloca, como por exemplo, quanto é que ela tem que rodar para a direita, para a esquerda, coisas desse tipo. Vamos lá. Então, vamos começar com esse sistema L aqui. É muito simples. O estado inicial é A. E a regra é, toda vez que você encontrar a letra A, substitua por ada e ada. E faça isso 3 vezes. Muito simples. Então, o que ela faz? Ela começa com a letra A e ela, muito sabiamente, substitui a letra A por ada e ada. Ok. Agora ela pega esse ada e ada, e as letras A estão em azul, né? Ela vai substituir cada letra A por ada e ada. É isso que está pedindo para fazer. É muito simples, é um algoritmo muito simples. Bom, esse A vira ada e ada, depois tem o D, esse A vira ada e ada, depois tem 2 Es, um outro ada e ada, que está em amarelo, D, ada e ada. Faz isso mais uma vez, tem uma sequência enorme, porque cada um dos As vão ser substituídos por ada e ada. Ok? E executa a linha final. Quando ela executa a linha final, o fractal de Koch. Okay? É claro que isso é verdade. A gente já deveria ter desconfiado que ela ia gerar o fractal de Koch. Por quê? Porque o que esse sistema L está falando para a gente fazer é exatamente o que a gente estava fazendo com os desenhos. O A é uma reta. Substituir A por ada e ada é pegar essa reta e transformar nisso. Fazer isso muitas vezes é você fazer em cada pedacinho e você obtém a curva de Koch, só que está de cabeça para baixo. Depois tem um motivo para estar de cabeça para baixo, é que eu comecei com D, né? Eu devia ter começado em vez de direita, com esquerda, mas enfim. Agora eu vou mostrar mais exemplos de sistemas L, porque vocês estão vendo que é uma maneira natural de você descrever e produzir fractais. Tá certo? Por causa dessa regra de substituir coisas dentro de outras coisas. Exemplo 1. Esse exemplo 1 é muito mais interessante. O estado inicial é G.
G, pense em G como sendo ponto de germinação. Vocês vão ver por quê. E aí, o que esse sistema está pedindo para fazer é, toda vez que você encontrar um ponto de germinação, substitua por essa coisa que contém outros pontos de germinação. Faça isso N vezes e o ângulo, veja que tem direita, né, esquerda, o ângulo é 25 graus. Eu podia ter fixado qualquer outro ângulo. Eu não vou dar a sintaxe, né, aqui para vocês, os detalhes de sintaxe do sistema L, desse sistema L, tem aqui uns parênteses, mas o que ele faz é o seguinte: cada ponto de germinação substitua por essa figura, ou seja, 3 linhas com 3 pontos de germinação cada um. Então, o que vai acontecer? Esse ponto vai ser substituído por isso. Primeiro passo. Aqui está. Agora, cada ponto de germinação, por sua vez, vai ser substituído por essa figura, essa mesma figura, certo? Então, o que você obtém? Aqui vai ter uma ramificação, aqui outra, você obtém isso. Agora você repete de novo. Aqui você fez 2 vezes. Cada ponto de germinação, você substitui de novo. É isso que o sistema L está pedindo para fazer. E você obtém isso. Depois que você faz isso 5 vezes, você obtém isso aqui. Depois que você faz isso, eu não me lembro, umas 8 vezes, você obtém isso aqui. Bom, o que isso parece? Um elefante? Não. Não. Parece uma planta. Tá certo? E é natural que pareça uma planta, porque você, mais ou menos, o que você fez foi simular, tá certo? O processo de crescimento, né, de uma planta usando exatamente esse sistema L. O sistema L também você pode pensar, por exemplo, como replicações de qualquer ser vivo, sei lá, enfim, crescimento celular ou qualquer outro tipo de coisa que faz com que você substitua objetos por outros objetos que, por sua vez, vão gerar vão produzir a próxima geração e assim sucessivamente. Eu vou mostrar outros exemplos de sistema L rapidamente. Por exemplo, você obtém, mudando os parâmetros, né, algo parecido com grama ou algo parecido com, sei lá, alguma planta marinha. Isso aqui eu resolvi... Isso aqui é uma variação da curva de Koch. Eu mudei os parâmetros e obtive isso. Mudei ligeiramente os parâmetros e obtive isso. O último exemplo nesse caso é chamado curva do dragão. E o motivo pelo qual eu estou mostrando para vocês é que ela tem uma pequena surpresa nesse processo. Os processos anteriores não tem muita surpresa. Você basicamente constrói o que você quer obter, tá certo? Você simplesmente está modelando alguma coisa que você já conhece. Aqui não. Aqui nós vamos obter uma surpresa no final. Bom, eu não vou escrever o sistema L, eu vou simplesmente falar para vocês geometricamente como é que isso funciona. A ideia é o seguinte: vamos começar daqui. 2 linhas, esse ângulo é 90 graus, ok? Você vai fazer o seguinte: você vai dobrar essa linha em 90 graus e você vai dobrar essa linha em 90 graus da seguinte maneira. Aqui era a linha original, você dobra, e aqui a linha original você dobra de novo. O ângulo é 90 graus. Outra coisa também é que na primeira você dobra para a direita e a outra você dobra para a esquerda. Você alternadamente dobra direita e esquerda, direita e esquerda, direita e esquerda, sempre. Não há aleatoriedade aqui. Ok, quando você faz isso mais uma vez, você obtém isso, mais uma vez você obtém isso, mais uma vez você obtém isso. Não dá para saber muito o que vai acontecer. Parece que a coisa está... Vocês conseguem prever o que vai acontecer? É meio difícil. Bom, depois de muitas vezes você obtém algo como isso. É uma curva, isso aqui é uma curva. Está começando a se formar um padrão, mas essa curva, ela tem uma surpresa quando você faz infinitas vezes, é que você obtém uma região totalmente preenchida. Ela preenche essa região azul. Não há ponto sobrando aqui que não seja transpassado pela curva. Ela é uma curva que preenche uma área. E olhando para o que a gente estava fazendo, é meio que impossível prever que você vai obter uma coisa desse tipo. Inclusive esses recortes todos aqui é um pouco surpreendente. Ok? Muito bem. Essa coisa também pode ser usada, em vez de uma tartaruga, tá certo, para fazer desenhos, você pode pedir para um animal que emite som, né, fazer a mesma coisa. Qual é o truque?
é transformar essas informações em coisas que não são vá para frente, vá para a direita, mas, por exemplo, se fosse geométrico, você obteria isso. Ao invés disso, faça um esquema onde você tem notas musicais dentro dessa tonalidade. Você tem que escolher coisas, né, como ângulos, cores, escolha uma tonalidade, e existe uma maneira de você transcrever desse sistema L para durações, né, quanto vai durar cada nota, e o que você obtém é isso. Veja que imita mais ou menos o que está acontecendo aqui com o fractal geométrico, ok? Então está aqui o que a gente viu e, claro, a gente vai ouvir isso para ver como é que é. Deveria tocar. Se não tocar, eu faço na força bruta, aí certamente toca. Não tocou, não tem problema. Ué, sim, tocou, mas o som, por alguma maneira, talvez seja... Ah, perdão, esqueci de ligar. Então, vamos fazer o seguinte, deve ter acabado já. Realmente acabou. Não faz mal, tá? Vamos fazer de novo. Está um pouco baixo, né? Está um pouco baixo, né? Alguém precisa tocar de novo ou não? Hã? Deu para ouvir, né? Toca de novo. Ah, toca de novo. Ok. Tá bom. Ó, esse aqui esse aqui eram filmes muito chatos. Esse aqui é ligeiramente menos chato, né? Ok. Muito bem, vamos... Tá ok. Então, mas você pode fazer outras coisas, você pode pegar outras curvas com outros esquemas de interpretação e você obtém, por exemplo, isso. Ok. Essa é a última, tá? Não vou deixar vocês dormindo, né? Que vocês vão ver que essa é a curva, é essa curva aqui, essa curva, que é um pouco mais caótica, né? Extremamente mais caótica. E é marimba, não é piano. Ok. Ok, vocês devem estar se perguntando, uau, por que isso parece com música, né? Já que foi gerado por um troço... Bom, a verdade é o seguinte, você tem um monte de parâmetros que você pode mexer, tá certo? E vários sistemas L, várias curvas que você pode... E esses parâmetros, por exemplo, tonalidade e outras coisas mais, tá certo? Quanto de espectro, né, de notas mais altas e mais baixas você vai incluir, tem tudo isso que você tem que escolher. E você faz várias escolhas e o que você faz normalmente? Você escolhe aquilo que parece mais natural. Então eu vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz com aquele som para que ficasse um pouco mais parecido com música. Eu fiz mais ou menos o que eu fiz com essas figuras aqui. Eu vou mostrar duas figuras para vocês. Foi selecionar... Oi? Foi selecionado... exemplo selecionado, tá certo? Isso aqui parece com alguma coisa... não vou dizer o que é, isso aqui parece com uma outra coisa, também não vou dizer o que é, mas se você faz um pouquinho de manipulação, tá certo? O que você obtém, isso é um fractal, tá? Você obtém um bispo fractal.
Ok? Então, é claro, você pode manipular, você pode escolher, né, os parâmetros até você obter alguma coisa que parece com alguma coisa familiar. Ok? Então, não é tão surpreendente que aquilo parecia música. Muito bem. Agora, eu gostaria de mudar um pouco o foco, que é o seguinte: todos esses fractais que a gente viu aí são fractais que você constrói. Você chega e fala, eu quero um fractal, aqui estão os parâmetros, vou mexer ali, vou mexer acolá, e voilà, você tem um fractal. Ok? O sistema L garante que você tem subestruturas, etc. Mas não, os fractais aparecem de maneira, digamos, não intencionais ou naturalmente. Principalmente, por exemplo, eu vou mostrar alguns exemplos em matemática. Bom, vamos começar com alguma coisa muito familiar, né? No ensino médio, a gente aprende sobre, fundamental, aliás, sobre frações. E fração irredutível. Eu quero olhar todas as frações irredutíveis de entre 0 e 1. Por exemplo, frações com denominador 1 só tem duas. Essas duas aqui, 0 sobre 1 e 1 sobre 1. Bom, então eu pego as duas. Agora aqui eu tenho frações com denominador 2. Tem essa fração aqui, mas ela não é irredutível. Ela já apareceu aqui, ela está aqui. Essa também já apareceu, está aqui. Então, desse conjunto de frações com denominador 2, eu vou pegar só uma. Agora, desse aqui, essas duas já estão lá, né? Eu pego só 1/3 e 2/3, porque essa eu posso simplificar. Aqui, por exemplo, 2/4. 2/4 é 1/2 se eu simplificar. Então, já está lá. Eu não pego as que estão em vermelho, eu pego só as que estão em preto. E faço a mesma coisa para 5. E aqui eu tenho um conjunto de frações até o nível 5, ou seja, com o denominador no máximo 5. Ok? Agora, eu vou fazer o seguinte, vou desenhar, aqui é a reta real, a fração P sobre Q, no ponto P sobre Q. E vou desenhar um disco que tem diâmetro 1 sobre Q quadrado. Daquelas frações irredutíveis, ok? Então, por exemplo, aqui está a fração 0 sobre 1 e 1 sobre 1. Quando eu incluo a fração meio, olha onde ela vai parar. Vai parar aqui. Quando eu incluo a fração 1/3 e 2/3, elas vão parar aqui. Elas encaixam perfeitamente. Parece coincidência, né? Bom, e se eu colocar as outras? Puxa, também encaixa. E as próximas? Também encaixa. Perfeitamente. Elas são todas, estão todas perfeitamente tangenciando umas às outras. E se você fizer isso para todas as frações irredutíveis são infinitas, né? O que você obtém é isso aqui. Isso aqui é um fractal. Vamos ampliar alguns pedaços, por exemplo, entre a fração meio e a fração 1 sobre 1. É isso que você enxerga. Nesse pedaço, se você ampliar, é isso que você enxerga. Muito parecido com o que você tinha antes. Se você ampliar esse pedaço, é isso que você enxerga. Aqui estão as outras frações. Certo? Esse é um fractal que surgiu dentro da teoria de números, certo? E nós não construímos, nós verificamos que essas frações, quando desenhadas dessa maneira, formam um fractal. Então, tem um fractal dentro das frações irredutíveis. Isso aqui é chamado de empacotamento de Farey, e isso aqui foi observado no século XIX já. Tá? Não é uma coisa... Bom, vamos um pouquinho mais, né? No ensino médio a gente aprende sobre equações algébricas, é o meu próximo exemplo. Números complexos, parte imaginária, parte real. Então, por exemplo, se você tem um número z, você coloca a parte real a mais i, b, no plano complexo as coordenadas a e b, como vocês estão acostumados, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar com a seguinte coisa. Pegar equações de grau 1 com coeficiente mais 1 ou menos 1. Só tem essas duas equações. Aqui tem mais 1, aqui tem menos 1. Resolva as equações e ache as raízes. Tem duas raízes. Okay? Vamos desenhar essas duas raízes. Aqui estão elas. Menos 1 e mais 1 no plano complexo. Agora vamos pegar todas as equações de grau 2, também com coeficiente mais 1 e menos 1. Quantas equações eu tenho? 1, 2, 3, 4 equações, tá certo? Eu vario esses coeficientes de todas as maneiras, resolvo cada uma delas, são 4 vezes 2, 8 raízes, aqui estão as raízes, certo? Faço a mesma coisa com grau 3. Grau 3 é um pouco mais complicado, mas eu obtenho 24 raízes, e aqui estão elas. Muito bem.
Faço isso com grau 4, todos os polinômios com coeficiente mais 1 e menos 1 de grau 4, e tem um bocado de raízes, né? São 2 elevado a 4 vezes 4, 2 elevado a 5 raízes, certo? Um bocado de raízes, aqui está a distribuição dessas raízes. Faço a mesma coisa com grau 5 e obtenho essa distribuição de raízes, e eu vou subindo isso aqui, tá? 6, aqui está o que acontece com 6, é um bocado de raízes. 7, aqui eu tive que diminuir o tamanho dos pontos, porque eles começaram a ficar um muito perto do outro. Grau 8, grau 9, grau 10. Começou a se formar alguma coisa, né? Isso aqui parece... está se formando alguma figura que a gente não sabe muito bem o que é. Ok? Bom, grau 10. Teve alguém, que eu vou dar onde vocês podem achar a informação, que fez isso para grau até 24. Se você faz isso, você obtém 400 milhões de raízes. Ok? Não dá para desenhar 400 milhões de raízes. O que você tem aqui, na verdade, é uma densidade. As cores indicam densidade. Então, por exemplo, nas áreas mais claras, existe uma densidade muito grande de raízes, e nas áreas mais escuras, a densidade é menor, e aqui fora não tem raiz nenhuma. Aqui dentro não tem raiz nenhuma, aqui tem um vácuo, né, um buraco, tem outros buracos espalhados por aqui, e vocês vão ver o que acontece quando a gente amplia, por exemplo, esse pedaço. O que a gente encontra? Essa estrutura. Ok? Que é muito parecida com... é meio tipo curva do dragão, né? Se você amplia esse pedacinho aqui, o que você obtém? Essa estrutura. Se você amplia esse outro pedaço aqui perto, né, você obtém essa estrutura. Veja quanto detalhe tem nessas bordas, né? E esse pedaço dá essa estrutura. Ok? Essa estrutura complicada a gente não construiu, ela apareceu naturalmente. Ok? O próximo conjunto de exemplos... aqui está o lugar onde vocês podem achar as informações. O John Baez não foi a pessoa que fez isso, tá certo? Mas está no blog dele, foi lá que eu achei isso. Isso foi feito no ano passado, ok? Quando você vai para infinito, isso aqui é algum conjunto. Que conjunto é esse? É fractal? Qual é a fractalidade? Quais são as propriedades? Ninguém sabe. Sistemas dinâmicos é o meu próximo conjunto de exemplos. Eu vou mostrar 3 exemplos. Eu vou começar com o sistema dinâmico mais simples que existe, que todo mundo conhece, que é um sistema dinâmico que vocês provavelmente encontraram no jardim da infância, não é nem ensino médio. É um sistema dinâmico discreto estocástico. Ok? Todo mundo conhece esse sistema dinâmico. Ele é trilha. Todo mundo lembra desse jogo, né? O jogo de trilha. Ele é um sistema dinâmico, certo? O que significa isso? Significa o seguinte, que você tem aqui um objeto, né? Que é você jogando versus o seu colega, e ele evolui, tá certo, ao longo da trilha, e tem certas regras. O que vai acontecer no próximo passo depende de onde você está e de um certo conjunto de regras que vocês conhecem muito bem. Por exemplo, é aleatório, né? Você joga um dado, se sair o número 5, você anda 5 casas. Aí você joga de novo, sai o número 4. O que você faz? Anda 4 casas. Mas agora tem uma instrução aqui que diz: corra do lobisomem, avance uma casa. Ok? O que você faz? Muito sabiamente, né? Você corre do lobisomem. Esse sistema dinâmico é estocástico porque você tem uma variável aleatória aqui, tá certo? Eu gostaria de eliminar essa componente aleatória. Eu gostaria de simplificar o exemplo anterior e pegar um sistema dinâmico determinístico. Agora as peças já nascem com os números, né, em cima de cada uma delas. Então, por exemplo, você pode ver o que acontece com a trajetória do número 1. Ele anda de uma em uma casa somente. Então ele começa no 1, e ele vai andando de um por um, e sem dificuldade nenhuma, ele chega na casa número 20, na casa 19 e finalmente na 20. Só que na 20 tem uma instrução dizendo para ele, cuidado para não se enganar com o Curupira, volte 4 casas.
e você volta 4 casas, aí ele vai uma casa de cada vez, acaba de novo na 20 e ele fica num loop, né, sem saída, e quem tiver essa peça nunca vence o jogo. Ok? Se você tem a peça com 2, algo semelhante vai acontecer e você vai ficar só indo e voltando, e você nunca chega no final. O 3 é um pouco mais complicado, ele chega até o 9 sem dificuldade, no 9 ele anda uma casa e ele vai de 3 em 3, então em vez de chegar no 30, ele acaba chegando no 31, que diz para ele voltar 3 casas. Ops, mais uma armadilha, ele fica parado aqui para sempre e ele nunca vai vencer o jogo. Ok? Então vamos ver o que acontece com os outros jogadores. O 4 tem uma trajetória que vai só até aqui. O 5 não. O 5 tem uma trajetória que não é limitada, um pouco complicada. E o 6 também tem uma trajetória que não é limitada. Então, num sistema dinâmico, o interessante é você classificar as trajetórias. Você quer saber se as trajetórias estão confinadas ou se elas vão escapar para o infinito. Tá certo? Nesse caso, você quer saber se você vai chegar no ponto final ou não, se você vai ganhar o jogo ou não. Então, o que você faz? Você tem um certo espaço de configurações, que é a trilha, e um parâmetro que você escolhe. Conforme o valor do parâmetro, você pode se perguntar se a órbita é limitada ou não. Veja aqui, por exemplo, todos esses pontos têm órbita limitada e os 5 e 6 têm órbita não limitada. Essa é a questão fundamental que a gente quer resolver para um sistema dinâmico. Então vamos pegar um sistema dinâmico um pouquinho mais complicado. É uma espécie de trilha bidimensional determinística. Aqui está a situação. O espaço de configuração é o plano complexo. O ponto de partida é o número 1, Z0. E a chegada é o círculo de raio 2. Você quer saber se partindo do Z0 você chega no ciclo de raio 2. Aqui está a regra, né? Dado uma configuração, você gera outra por essa regra aqui, que é muito simples, é só multiplicar por C. C é um parâmetro real, vezes uma fase, vezes EN. Então, por exemplo, aqui estão os 3 primeiros pontos da trajetória. Por exemplo, se o C for meio, a trajetória é limitada, ela converge para 0 essencialmente. Se você tiver C.7, ela também não chega no círculo de raio 2. É uma trajetória limitada. Ponto 8 também, ponto 9 também. 1 é um círculo perfeito, só que de raio 1. Então você está confinado. A trajetória, quando o parâmetro é 1.1, trajetória não confinada, etc. E se basta pensar uns 10 minutos, você chega à conclusão que existe essa espécie de diagrama de fase, né, onde você tem, para valores dos parâmetros entre 0 e 1, órbita limitada. Daqui para frente, órbita não limitada. Bom, aqui chegamos ao exemplo final, que é um sistema dinâmico um pouquinho mais complicado, só que eu vou mudar as regras, tá? Os parâmetros agora serão números complexos. Então, em vez daquele dado com aquelas cabeças, né, dos pinos com os números, né, ou do número real, eu tenho um número complexo como parâmetro. Ele vai dizer que órbita que eu estou falando. A partida, né, o ponto de partida é o Z0, é a origem, é o 0. E o objetivo é saber se você chega ou não ao círculo de raio 2. Muito bem. A regra é o seguinte: para chegar na próxima configuração, pegue a configuração atual, eleve ao quadrado e some o valor C. Bom, o que acontece? O primeiro ponto da trajetória é sempre C, porque o ponto inicial é 0, né? Então dá C. O segundo ponto da trajetória é C quadrado mais C, o terceiro é uma coisa mais complicada, o quarto é uma coisa mais complicada ainda. Okay? Então vamos ver o que acontece, por exemplo, se você escolhe C igual a 0.3 menos 0,1 I, essa é a parte imaginária. Você está aqui, um pouquinho fora do eixo real. Bom, a trajetória que você obtém, essa trajetória aqui, ela é limitada, ela é toda encaracolada, aqui ela não vai sair dessa região, nunca. Mesmo depois de infinitos passos, você está limitado ainda. Se você escolher um outro ponto, esse ponto aqui, por exemplo,
você obtém essa trajetória que vai ficar circulando aqui para sempre. Essa é uma trajetória um pouquinho mais interessante, mas ela circula, circula e o raio vai diminuindo, você não consegue chegar no destino. Opa, essa você consegue. Ela é um pouquinho diferente da outra, né? Aqui é ponto 4, essa aqui é ponto 45. Aqui tem uma outra, tá? Esse é o número complexo que você escolheu, bastante complicada. Então, a pergunta é, para que valores de números complexos eu tenho uma trajetória limitada? É isso que eu quero saber. Bom, uma resposta parcial é isso aqui. Toda vez que você escolhe um parâmetro dentro dessa região preta, você obtém uma trajetória limitada. Aí, se eu escolher aqui, eu obtenho uma trajetória limitada, aqui fora, não sei. Eu só estou dizendo que isso é uma resposta parcial. Eu tenho certeza que para todos os pontos desse cardioide e mais desse disco, para o parâmetro C, a trajetória será limitada. É só isso que eu sei. O que eu quero saber, tá certo? E quem fez isso foi estava escrito anteriormente, né, o Fatot. Ele não tinha computadores para fazer isso, então ele conhecia um pouco desse conjunto, mas não muito. Ele provou algumas coisas, e esse conjunto é o conjunto de Mandelbrot. Ou seja, os valores da constante C, tal que esse sistema dinâmico tem uma órbita limitada. Como é esse conjunto? Agora nós vamos dar uma olhada nesse conjunto. Ok? Então, ele tem essa cara. Tudo que está em preto significa que a órbita será limitada. Aqui, a órbita que escapa para infinito. E as cores dão uma indicação de quão rápido ela escapa para infinito. Ok? Se você chegar na circunferência de raio 2, que não está aparecendo aqui, ela começa aqui, ó, ela é essa circunferência aqui. Ó. Preto, você nunca chega na circunferência de raio 2. Fora da região em preto, você chega, e dependendo de quão rápido você chega, eu tenho uma cor diferente. Então vamos dar uma olhadinha nos provavelmente 5 minutos que nos restam, nesse conjunto. Eu tenho que mudar uma coisinha aqui primeiro. Senão vai ficar muito bem. E eu vou mostrar também quantas vezes eu estou ampliando. Isso aqui é quantas vezes eu estou ampliando em número, né? E em potência de 10 também está aparecendo aqui, tá ok? Então, por exemplo, vamos examinar essa coisa aqui, ó, essa linha daqui. Então, vamos dar um zoom. Olha o que aconteceu. Eu tenho uma repetição do mesmo objeto, só que ele está ligeiramente diferente. Ele não é exatamente igual. Os tentáculos que saem do sujeito grande são diferentes. Olha aqui, ó. Aqui não. Aqui eles são um pouco mais retos, né? E essa linha está repleta deles. Por exemplo, se eu ampliar aqui um pouquinho mais, não um pouquinho, 1000 vezes, o que eu obtenho é uma coisa desse tipo. Vamos ampliar isso aqui um pouco mais. Aqui estou ampliando 10 a 7, 10 a 8 vezes. 10 a 10 vezes. Ok? Veja quão complicado é esse objeto. Ninguém construiu esse objeto intencionalmente. Ele apareceu simplesmente fazendo a pergunta: quais são as órbitas que são limitadas? Esses pontos aqui são órbitas limitadas. Aqui existe uma cadeia, né, de órbitas limitadas e conjuntos que são extremamente complicados, tanto quanto esse. Cada pontinho desse contém coisas tão complicadas quanto essas, que por sua vez contém coisas tão complicadas quanto essa, e assim sucessivamente. Aqui nós ampliamos já 1000 vezes. Bom, vamos sair um pouquinho, vamos voltar. Opa! Vamos voltar. Enquanto a gente está voltando, dá uma olhada. Aquele ponto lá, ele é um ponto insignificante dentro de um ponto insignificante, dentro de um outro ponto insignificante, na pontinha de nada desse objeto. E ele começa a ficar mais complicado à medida que você, por exemplo, vamos olhar essa região aqui. Essa região, os tentáculos não são linhas retas, eles são
extremamente complicados, certo? Então, sei lá, tanto faz o que a gente olha, a gente vai encontrar coisas complicadas. Vamos ver se tem algum Mandelbrot aqui, algum conjunto aqui dentro. Eu não posso... Opa! Parece que sim. Aqui está. 10 a 12 vezes nós ampliamos. Ok? Só que olha só, agora ele é muito mais complicado. Aquele outro era mais reto, né? E se você tem que imaginar que aqui dentro tem um mundo igualzinho esse que a gente acabou de fazer 10 a 12 ampliações. Isso vai continuar para sempre, tá certo? Não importa quanto você aumente. Opa, vamos voltar. 10 a 12, 10 a 13 é o máximo que a gente consegue ir. E esses tentáculos, eles ficam cada vez mais complicados. Eu vou mostrar só mais um. Você pode passar horas examinando esse negócio aqui. Por exemplo, aqui nesse abismo, vamos olhar um pouquinho esse abismo entre os dois, tá certo? Aqui as coisas são bem diferentes, olha isso. E se você for um pouquinho mais fundo nessa região, deixa eu... Por exemplo, eu não sei, aqui, bem fundo mesmo nesse abismo, o que você vai ver são coisas muito mais... Bom, tem que dar um tempo para ele calcular, tá? Mas tá, já dá para ver, né? Você vai ter coisas muito mais complicadas e construída de coisas muito mais complicadas. Tudo isso porque alguém fez a pergunta, que foi o fator no começo do século: quais são as órbitas que são limitadas e quais que não são? A resposta foi absolutamente não trivial. Infelizmente ele não tinha computador para fazer isso. Quem fez isso assim e ficou famoso, né, e tem o mérito de ter ido adiante e feito essas coisas na década de 70 foi o Mandelbrot, ok? Então existe até uma controvérsia, afinal, quem descobriu esse conjunto? Mandelbrot? Foi os seus predecessores ou foi a pessoa que inventou esse sistema dinâmico e fez a pergunta? Ok? Bom, então, não sei porque isso aconteceu. Bom, então eu vou só voltar para o nosso desenho final e é isso aí. Eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido que fractais têm aspectos bastante interessantes, muito além do seu apelo estético. Obrigado.